Diz assim, Romanos 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para quê? Para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, nós recebemos favor, graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé, pela confiança. E vocês também estão entre esses chamados, para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são chamados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho, ou seja, as boas novas do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto um caminho, ou o caminho, para que eu possa visitar vocês, os romanos. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês um dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. O meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a quê? A pregar, a anunciar o Evangelho, a boa notícia de Deus, também a vocês que estão na cidade de Roma. Não me envergonho. Olha porque Paulo está falando isso. Ele conhece filosofia, literatura, leis, toda a sabedoria do mundo antigo. E alguém fala para Paulo assim: Paulo, você não tem vergonha dessa mensagem nova que você está trazendo? Ele fala: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Não é só uma mensagem, não é só uma ideia, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que confia. Primeiro foi dado aos judeus, mas agora chegou a todos os não judeus, os gregos também. Porque no Evangelho, nessa boa notícia, é revelado a justiça de Deus, o quanto Deus é bom, santo, perfeito. Uma justiça que do princípio ao fim só se acessa pela fé. Como está escrito: o justo não viverá pela TV, pela internet, pela política, pelos poderes do mundo, pelo que você está vendo. O justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e toda injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas que Ele criou, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que Paulo está dizendo é: mesmo que alguém nunca foi numa igreja, nunca abriu uma Bíblia, nunca participou de um culto, Deus se revela na natureza,
A beleza do mundo criado está revelando Deus. E ele continua: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, nem lhes prestou culto, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Paulo está dizendo: os homens enlouqueceram quando se separaram de Deus. Eles estão fazendo de carros o seu Deus, da profissão o seu Deus, do sexo o seu Deus. Constrói imagem de pássaros e chamam de Deus. Constrói uma imagem de uma cobra e chamam de Deus. Eles enlouqueceram ao se separar de Deus. Ele continua: por isso Deus o entregou à impureza sexual. O sexo ficou pervertido, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação do seu próprio ou dos seus próprios corpos em si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador de todas as coisas, que é bendito para sempre. Amém. Vamos orar agora, antes de começarmos a explicar esse texto bíblico. E você já sabe, essa é a oração de confissão. Essa é uma oração que ninguém pode fazer por você. Portanto, se você não prestou atenção nas orações anteriores, você precisa fazer essa oração. A Bíblia diz que Deus recebe e acolhe todo aquele que arrependido confessa os seus pecados diante dele. Fale com ele a respeito disso agora. Pai amado, diante da Tua palavra, nós nos prostramos diante da Tua santidade, da Tua justiça, da Tua beleza, da Tua perfeição. E nós olhamos como num espelho e vemos que nós não somos isso. Não há em nós justiça perfeita, não há em nós uma vida plena. E nós precisamos frequentemente do lavar da Tua palavra e da ação do Teu Espírito. Faz isso em nós. A Tua palavra diz que o Senhor acolhe aqueles que se arrependem, que vão à Tua cruz e lá se ajoelham e diz: eu sou pecador, preciso de perdão e da graça de Deus. E eu creio que o Teu Espírito está derramando essa graça e perdão sobre nós. Abre o nosso coração, que a nossa mente seja cativa da Tua palavra, e que a gente não perca a preciosidade do que o Espírito está dando a nós nesta manhã de domingo. Em nome de Jesus e pelos méritos dele, nós oramos. Amém. Evangelho. Evangelho da graça de Deus. Eis a missão de Paulo, apóstolo. Paulo abre mão de todas as outras coisas para as quais ele se preparou a vida. Paulo é preparado para ser um grande homem público. Portanto, ele conhece os caminhos da religião judaica como poucos. Paulo é criado para ser um cidadão romano, um cidadão refinado do ponto de vista cultural, uma pessoa muito bem educada. Paulo é criado para ser um pensador aos pés de um rabino chamado Gamaliel. Mas Paulo escreve uma carta aos cristãos que estão na cidade de Roma, por isso carta aos romanos, e diz assim: todas essas coisas têm importância, mas nenhuma delas chega nem perto daquilo que eu recebi do Senhor.
do meu encontro com Jesus Cristo e da mensagem que eu recebi, das revelações do Deus Criador de todas as coisas. Tudo que eu tenho não pode ser nem minimamente comparado à revelação que recebi. E eu quero compartilhar com vocês, diz Paulo, essa revelação, esses segredos que estavam ocultos em Deus, embora os profetas já tinham falado deles, mas agora Deus revela com clareza o que é o Evangelho, o que é a boa notícia que Deus traz aos seres humanos, como é que Deus está agindo. E é por isso que é fundamental a gente checar se nós estamos entendendo o que Paulo está falando. E talvez um modo da gente checar se nós estamos entendendo é perguntando para nós mesmos definir o que é evangelho. Nós somos chamados evangélicos. E evangélicos pressupõe que é alguém que conhece o Evangelho, e não só conhece o Evangelho, mas vive pelo Evangelho. E uma das primeiras dificuldades que nós evangélicos temos é achar que nós conhecemos o Evangelho. E quando nós nos voltamos para Paulo, a gente começa a perceber que talvez a gente seja chamado de evangélico, mas não vive, não conhece esse evangelho da graça de Deus, essa revelação de Deus, esse primor, essa beleza, essa dádiva, que Paulo fala assim: eu abandonei todas as coisas que eu julguei importante, porque eu achei algo muito mais importante. E Paulo chama evangelho. Evangelho é notícia, é mensagem. Evangelho é uma mensagem que já aconteceu, é uma boa notícia de Deus. Portanto, o Evangelho não é o Evangelho de uma igreja, não é o Evangelho da Igreja Batista, não é o Evangelho da Assembleia de Deus, não é o Evangelho de um pastor. O Evangelho é de Deus, porque a notícia, a boa notícia, tem origem em Deus. É Deus que nos dá a boa notícia. Agora, se nós queremos entender essa boa notícia, entender por que é que somos chamados de evangélicos, e no momento em que o Brasil está se tornando evangélico, tá ou não tá, gente? As últimas informações nos dão conta de que 1 em 4 pessoas no Brasil se tornou evangélico. Portanto, o Brasil tem 210 milhões de pessoas, você faz a conta aí. 210 dividido por 4 dá quanto, gente? Fácil, né? Por 2 dá 105, 105 por 2 dá... É isso aí, né? Essa conta que você fez aí, quanto que deu, meu irmão? 52 aproximadamente, 52 milhões de pessoas se dizem evangélicos. É muita gente, é muita gente. A pergunta que nos vem é: os evangélicos que se chamam evangélicos no Brasil sabem o que é o Evangelho? Será que há evidências nas palavras da Bíblia Sagrada, em Romanos 1, que revelam o que é o Evangelho, para a gente dizer se nós somos evangélicos de verdade? A primeira coisa que me parece que nós estamos confundindo em ser evangélico, é que a gente associa ser evangelho não a viver pelo Evangelho, ou em obediência ao Evangelho. A gente identifica ou associa ser evangélico a uma série de coisas. Primeira coisa que a gente associa: ser evangélico é ir à igreja regularmente. As pessoas estão indo mais à igreja, os templos estão mais cheios, e a gente acha que ser evangélico se resume a gente guardar um tempinho para Deus, de 1h30, 2 horas num domingo, já que depois a gente vai viver da nossa forma, do nosso jeito, com as nossas orientações. Mas, para a gente não ficar mal com Deus, a gente vai na igreja domingo de manhã. Tem muita gente achando que ser evangélico é isso. Outra coisa que a gente acha que é ser evangélico é que a gente parou de fazer coisa errada e está começando a fazer umas coisas certinhas. Muita gente tem essa ideia de ser evangélico.
Por exemplo, evangélico é identificado como as pessoas que não fazem. E é muito triste isso. Você é evangélico? Sou. Então quer dizer que você não bebe. Identifica-se evangélico por quem não bebe. Você é evangélico? Então você não fuma. Você é evangélico? Então você não vai ao cinema. Você é evangélico? Então você provavelmente você é aquele sujeito certinho. Essa é uma ideia muito popular entre os brasileiros ditos evangélicos, ou pelo menos o conceito popular. Outra coisa que a gente associa evangélico é aquelas pessoas que ouvem louvores e música gospel. Não é verdade? Quem que você ouve na música? Pastor, eu só ouço música de fogo, porque eu sou evangélico. Eu só gosto daquelas coisas assim que tem que falar, pastor, tem que falar de Deus, tem que falar de Jesus, tem que falar de amor, tem que falar de unção, 1000 graus de força e poder, tem que falar dessas coisas, porque eu sou crente e crente ouve música gospel. Pois é, a gente identifica ser evangélico com essas coisas. Não faz isso, ouve isso, é proibido disso, é alguém que tenta ser certinho nisso, quando nas palavras de Paulo, ser evangélico nada tem a ver com isso. Absolutamente nada tem a ver com isso. Então nós precisamos entender o que é então crer no evangelho e ser evangélico. Bem, aqui eu me socorro do pastor Tim Keller. O Tim Keller vai dizer que só há 3 tipos de modo de vida, não tem mais que 3. Ele vai dizer, tem 3 tipos. O primeiro tipo de vida é o tipo de vida que ele chama da irreligião, ou que a gente poderia chamar o tipo de vida pagão. É um tipo de vida que a pessoa tenta ignorar Deus. Para a pessoa, Deus até pode existir, mas ele não tem nada a ver comigo, não é uma relação pessoal. Deus está lá no canto dele, eu estou aqui no meu canto, portanto, a palavra dele não afeta a minha vida, porque eu uso o meu tempo do jeito que eu acho melhor, eu viajo quando eu quero, eu trabalho quando eu quero, eu não trabalho quando eu não quero, eu me divirto quando eu quero, portanto, Deus não influencia na minha vida. O meu dinheiro também eu faço o que eu quero com ele. O meu dinheiro eu gasto do jeito que eu quero, da forma que eu quero, é eu que mando em mim. Isso é um modo de vida pagão. É alguém que tenta ignorar que Deus existe, é criador de todas as coisas e sustenta a vida. Isso é um tipo. O outro tipo que o pastor Tim Keller vai dizer que existe, não é o modo de vida da irreligião, é o modo de vida da religião, que se confunde muito em o que a gente identifica como ser evangélico. O que é ser religioso, basicamente? Ser religioso é alguém que vai para a igreja. Ser religioso é alguém que deixou de beber muito. Ser religioso é alguém que fumava e não fuma mais. Ser religioso é alguém que não. Ser religioso é alguém que acha que porque deixou de fazer isso, aquilo outro, tornou-se moralmente melhor do que o outro. No final da história, ser religioso é ser um moralista. Olha como eu mudei, eu não vivo mais assim como você vive. Olha como eu me tornei melhor, eu não faço mais as coisas que você faz. Olha como eu já estou num patamar diferente. Veja como eu sou uma pessoa mais madura. Esse é o modo da religião. O que esse modo ignora? Ignora Deus do mesmo jeito que o pagão. A única diferença é que o pagão não conhece Deus e nem conhece a religião e tenta ignorar. O religioso ignora Deus do mesmo jeito, mas com uma forma diferenciada. Ele acha que tudo que está acontecendo com ele é em função da justiça dele, do esforço próprio. É o que Paulo vai chamar de justiça própria. Eu estou sendo salvo por quem? Deus está agindo, mas quem está fazendo a mesma obra sou eu. Porque eu passei a orar mais, eu passei a dar dízimo, eu passei a ir à igreja no domingo, eu passei a não fumar mais. Na verdade sou eu que estou ficando um pouco melhor, e graças a mim. Ele só falta dizer assim, em vez de falar graças a Deus, ele fala louvado seja eu.
Porque eu estou melhorando a olhos vistos, estou melhor que os outros, olha como eu estou diferenciado, olha como eu pareço diferente, olha como eu me visto diferente, olha como eu uso música gospel e não outro tipo de música. Louvado seja eu pela minha melhora. Isso é justiça própria. Está tão longe de Deus quanto o pagão. Mas o pastor Tim Keller diz que tem uma terceira forma de viver, e a única forma de vida plena é a vida no Evangelho, é a vida pelo Evangelho, é a vida compreendendo o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que o Deus fará. Então a primeira coisa que nós somos informados por Paulo aqui é que o Evangelho não é uma mensagem moralista. O Evangelho não é uma mensagem que vai dizer para você ficar melhorzinho. O Evangelho não é algo que vai dizer assim: olha como você está se esforçando e você melhorou. O Evangelho não reforma pessoas. O Evangelho é uma mensagem de transformação total da pessoa, do modo de pensar, do modo de sentir e do modo de agir. O Evangelho faz você nascer de novo, não faz uma maquiagem em você. Nós não precisamos de uma maquiagem, de um cílio postiço, de um batom espiritual. Nós precisamos nascer de novo, porque a Bíblia Sagrada diz: quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém, gente? Então o Evangelho é uma revolução da vida. É algo que orienta todas as coisas da nossa vida. O Evangelho também não é uma coisa que faz a pessoa se tornar melhor que as outras pessoas. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Eu vou dar só um exemplo para você lembrar. Você deve conhecer pessoas que não são evangélicas, não são crentes, não são gospel, mas é gente boa pra caramba. É ou não é, gente? Gente que tem uma vida séria, não gosta de mentira, não gosta de fofoca. Tem gente assim ou não tem? E a gente não se escandaliza com isso. Eu até ouço assim: pastor, eu tenho uma pessoa que está assim, é quase um cristão, pastor. Só não aceitou Jesus, mas é gente boa, bom marido, não rouba, não mente, não fuma, não trai. O que falta? Só falta entregar a vida para Jesus. Falta tudo. Falta absolutamente tudo. Porque o Evangelho não é algo que melhora a gente um pouquinho, é algo que passa a dominar tudo que nós fazemos, influenciar tudo que nós fazemos. Então, a partir daqui, Paulo começa a nos mostrar o que é ser evangélico. E aí a gente vai comparar conosco e com o nosso Brasil de 52 milhões de pessoas. A primeira coisa que nós somos ensinados é que o Evangelho é primordialmente uma mensagem do que Deus fez. Evangelho não é uma coisa que vai acontecer. O Evangelho é uma coisa que Deus já fez. E o que é que Deus fez? A Bíblia vai dizer: Deus amou você profundamente. Se eu fosse você, eu vibrava mais com isso. Veja, nós dizemos aqui: quem é Deus? É o Senhor da glória. Deus é quem construiu os átomos, colocou os planetas no seu devido lugar. Ele deu um limite para os oceanos não invadir as terras. Ele deu uma atmosfera para a gente viver. Ele controla a sua pressão arterial. Ele deu glicemia no lugar certo. Ele deu energia para o seu corpo. Ele controla e tem poder sobre todas as coisas. Ele podia não se relacionar conosco, mas o Evangelho diz: Deus amou você de uma maneira singular. Isso é o Evangelho. Deus amou, é a primeira mensagem do Evangelho. Você é amado de Deus. E como é que Deus mostrou o seu amor? Deus mostrou o seu amor não apenas com uma fala. Ele mostrou o seu amor com um ato. Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo. Portanto, a gente já começa a ver que o Evangelho é uma mensagem que impulsiona uma ação. Ser evangélico não é falar coisas de crente, é agir como Deus age. Percebe? É uma mudança de perspectiva. A prova que Deus nos amou é que Ele nos deu Jesus Cristo. E esse ato de amor sacrificial exige que cada ser humano se posicione diante de Deus.
O Evangelho diz assim: Deus amou você profundamente. Você tem uma identidade, você é um filho de Deus. Deus deu você o maior presente que Ele poderia dar, Jesus Cristo. E agora? Agora você precisa se posicionar. Agora você precisa crer. Agora você precisa se assenhorear disso. Você precisa viver por essa realidade. Você era um perdido, você era um proscrito, você era um abandonado, você não sabia a sua identidade. Agora você é um filho amado de Deus. Você tem uma identidade. Quem você é? Irmão de Jesus Cristo pela fé, filho de Deus, cuidado pelo dono da vida e o autor da salvação. Amém? É a primeira informação do Evangelho. Então é um chamado. Todo ser humano precisa se posicionar. Por quê? Porque Deus me amou. Deus provou que me amou porque Ele me deu Jesus Cristo, o bem mais precioso dele. E agora o que eu faço? Eu posso viver como um pagão, tentando ignorá-lo, achando que o meu dinheiro é meu, que o meu tempo é meu, que os meus dons é meus. Isso é uma vida pagã. Eu posso ser um religioso tentando falar: Senhor, eu vou compensar, já que o Senhor me deu Jesus Cristo, eu dou um domingo de manhã para o Senhor, tá bom? De vez em quando eu falto, mas sempre que eu puder eu vou para a igreja. Para compensar o que o Senhor fez, eu de vez em quando faço uma contribuição, porque eu fico com a consciência pesada. Então eu quero tentar compensar o Senhor pelo que o Senhor fez. De vez em quando eu vou procurar fazer um esforço para não fumar, vou procurar não me embriagar, vou procurar não ouvir música do mundo. Isso é um modo da religião. Você tentando convencer a Deus que você está dando alguma coisa para Ele que não chega nem perto do que Ele deu para você. Evangelho não é uma mensagem do que você faz por Deus, é o que Deus fez por você. E o que Deus fez por você, você jamais poderia fazer. Amém, gente? Então Paulo começa a listar em Romanos as formas de identificar alguém que vive no Evangelho. E é muito curioso, porque Paulo vai ser muito prático para identificar quando o Evangelho está dentro de mim, quando eu vivo pelo Evangelho e no Evangelho. E a primeira informação que Paulo vai nos dar é: ser evangélico, preste atenção, ser evangélico é crer numa mensagem e viver por essa mensagem. Você pode repetir isso por mim, comigo? Diga assim: ser evangélico não é deixar de fazer um monte de coisa. Ser evangélico é crer numa mensagem e viver por essa mensagem. Primeira coisa dessa mensagem é um ato. Deus me ama. Você precisa viver por essa verdade. Porque tem muita gente sofrendo de problemas afetivos no mundo. Tem muita gente dizendo por aí: ninguém me ama, ninguém me quer, meu pai não entende, minha mãe não me entende, minha esposa não me entende, meu esposo não me entende, o meu filho não me entende, eu não sou amado, eu não sou querido. O Evangelho olha para você: ei! Esses amores são fugazes, são parciais, são falhos, mas tem um que ama você, que nunca vai falar: você é amado de Deus. Percebe que isso é uma mudança de vida? A segunda coisa, é uma mensagem que tem uma prova de amor. Deus nos deu Jesus Cristo. É uma mensagem que não fica na ladainha. É uma mensagem que não fala assim: Deus ama você no meio da enchente e você fica no meio da enchente. Não, isso não é Evangelho. Deus ama você, mas você está com o estômago vazio, não tem nada para comer. Eu tenho aqui, mas não vou repartir com você. Isso não é Evangelho. O Evangelho chama você a uma ação. Assim como Deus amou, Ele deu. Quando nós amamos as pessoas, nós repartimos, nós acompanhamos, nós servimos, porque o Evangelho é um chamado para se doar, é um amor que mostra a sua prova. Amém, gente? A terceira coisa que Paulo vai nos mostrar, que essa mensagem do Evangelho, e você pode ler por aqui também, exige uma resposta. Ninguém pode ficar apático a esse ato de amor sacrificial de Deus. Ou você caminha com Deus, ou nós seremos julgados pela palavra de Deus no final da história. Porque Deus não deixou de se revelar. Mas pastor, eu nunca fui numa igreja, então Deus não pode me julgar porque eu nunca conheci Deus. Paulo vai falar: não, Deus está se revelando o tempo todo, na natureza, na beleza, nas coisas criadas, nas obras de arte, nas tecnologias que chegam, na medicina que chega. Tudo é Deus se revelando.
Então ninguém tem desculpas a respeito disso. Todos são chamados a crer em Jesus e viver pelo seu evangelho. Por quê? O João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho, prova. Para quê? Para que todo aquele que nele crer, portanto a resposta, não pereça, mas tenha a vida eterna, o benefício. O chamado de Deus não é para você viver, depois que você morrer, uma vida no céu, seja lá o que você imagina de céu. Para muitas pessoas, céu é esse negócio azul que você olha para cima. Para outros, céus é um lugar onde tem um monte de anjinho com auréola na cabeça, e que tem um monte de nuvenzinha, e que a gente fica cantando as músicas da harpa cristã. Se o seu céu tem essa imagem, é uma imagem muito pobre do que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que os poderes de Deus, através da ressurreição, está gerando uma nova criação, em que hoje a gente só tem ideias muito fugidias do que Deus está fazendo. Sabe quando você olha, por exemplo, uma obra de arte de Beethoven, de Mozart, de um pintor, e acha aquilo belo? Paulo diria assim para a gente: ó, isso aí é só o comecinho do que Deus tem na nova criação, entendeu? Sabe quando que você vê um casal se amando perfeitamente, integralmente, e você fala assim: isso é um exemplo de amor? Paulo olharia para a gente e falava: isso aí é só um exemplo pequeno da nova criação. Vocês nem têm ideia do que Deus tem preparado para vocês lá do outro lado. Amém, gente? Está entendendo? Então, o evangelho é uma mensagem. Que mensagem? Do que Deus fez. O que é que Deus fez? Deus me amou e me ama. E a prova é que Ele deu Jesus Cristo. E Ele está me chamando para uma vida eterna, que começa quando? Quando eu morrer? Não. Começa no exato momento quando você fala: Senhor, eu não vou viver mais como pagão, eu não vou viver mais como um religioso tentando convencer o Senhor. A minha vida será uma vida no evangelho, e eu me rendo ao teu senhorio, e eu vou viver por essa mensagem. Segunda coisa que Paulo vai dizer: o evangelho é uma mensagem, mas ele é mais do que uma mensagem. Então, ser evangélico é a segunda informação que nós vamos ter. Significa ganhar uma nova consciência de vida. É uma mensagem, mas é mais do que uma mensagem, é uma consciência de vida. Que consciência? Que quando você fez de Jesus Cristo o Senhor da sua vida, você creu nele, você aceitou a obra de Deus em Jesus Cristo, você se tornou uma nova pessoa. E uma nova pessoa começa a viver uma nova vida. Não há evangélico que se tornou uma pessoa que repete a Bíblia, mas não se tornou uma nova pessoa. Por exemplo, não faz o menor sentido para Paulo você dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, mas você não vive pela verdade. Não adianta absolutamente nada. Não adianta nós dizermos assim: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, mas você vive cheio de ansiedade, não confia em Deus, não confia no cuidado de Deus, você acha que é você que vai resolver os seus problemas, você não dorme mais, você não come mais. Isso não é ser evangélico, porque o evangelho não é uma mensagem, é uma consciência. Eu nasci de novo, e nascer de novo significa viver uma nova vida, significa você ganhar uma consciência que você saiu das trevas para a luz. Ah, pastor, então quer dizer que eu era do candomblé, fazia uns trabalhos, fazia uns negócios com a galinha lá, e aquilo tudo era treva, e agora vim para a luz porque eu canto música evangélica. Não tem nada a ver com isso. O que a Bíblia está chamando de trevas aqui é você viver e tomar decisões à luz da sua mente humana. Isso é trevas. Alguém que experimentou a verdadeira convenção pensa pela palavra de Deus, age pela palavra de Deus, se movimenta pela palavra de Deus. Por quê? Porque a própria Bíblia diz de si mesmo: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. Entendeu? Quem se tornou evangélico e o evangelho entrou,
não vive mais na escuridão das suas próprias ideias. Ele vive agora no reino da luz de Deus. A palavra de Deus ilumina. Que é essa consciência evangélica? Você não é mais um velho homem. Você é uma nova pessoa. É viver sobre essa consciência. Há muita gente se tornando evangélico, mas fazendo as mesmíssimas coisas que fazia, vivendo nas mesmíssimas coisas. Não é curioso? É claro que nós queremos que o evangelho e a mensagem se propaguem, mas não é curioso que as pessoas se tornam evangélicos e não mudam nada na sua profissão, não mudam nada no seu tipo de vida, não mudam nada no jeito que estão vivendo? Não é curioso isso? Pois é, o Paulo vai dizer: vocês não entenderam o que é o evangelho, porque morreu um velho homem, morreu uma velha mulher. Pode ser que alguém diga assim: ah, pastor, agora eu sou de Deus, agora eu estou ouvindo a palavra de Deus, mas eu continuo com aquela minha natureza meio assim, escreveu, não leu, o pau comeu comigo. Não, você não entendeu o que é evangelho. O evangelho muda você, muda o jeito de pensar. Pastor, eu me tornei evangélico, mas assim, eu sempre gostei de contar uma mentirinha, tal, e sei lá, se me apertarem muito, a coisa ficar ruim para mim, eu vou dar uma enganadinha. Não. Então o evangelho não está dentro de você. O evangelho é você fazer morrer o velho João, o velho Manô, o velho Kleber, e nasceu agora um novo. Quem é esse novo? Ele agora é controlado, empoderado pelo Espírito Santo de Deus, que gera um novo poder para viver. Quando nós olhamos aqui conforme Paulo, ser evangélico não é você viver pelos valores da sua cultura. Principalmente no nosso país tem muito disso. Eu sou evangélico, mas todo mundo faz, eu faço também. Ah, todo mundo está fazendo isso, deve ser certo, eu faço também. Não. Ter o evangelho dentro de si não é você, não é o valor da cultura que te orienta, é os valores do reino de Deus. Por exemplo, se você viver pela cultura, você vai praticar violência toda vez que alguém for violento com você. Não, foi violento comigo, eu respondo com a mesma moeda. A cultura vai dizer isso para você. O evangelho vai dizer: bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Eles é o reino dos céus, percebe? É uma mudança radical. Viver pela consciência do evangelho é você não praticar as obras da carne mais, mas viver praticando o fruto de um relacionamento com o Espírito Santo. Essa parte é muito curiosa, porque mostra muito que ser evangélico ou ter o evangelho dentro de si não é tanto o que você fala, mas é o testemunho que você dá. Às vezes a gente até fala demais e dá testemunho de menos. Por exemplo, Paulo vai dizer que um sinal que a gente não foi convertido é que as obras da carne estão constantemente aparecendo em nós. E uma das coisas que ele diz é ira. Aliás, Paulo lista um monte de palavras que começa com I. A primeira é ira. Deixa eu fazer uma pergunta para mim e para você. Em grande parte da nossa vida, a gente é controlado pela ira. O que vocês acham? Você se ira com seu esposo, você mulher? Você consegue irar e não pecar? Ou a ira é só o começo de que a coisa vai explodir depois? Então Paulo diz: se a gente for governado pela ira, o evangelho ainda não está em nós. Idolatria, outra palavra com I. O que é idolatria? Idolatria não é você pegar o santo expedito das causas não sei do que e ficar fazendo uma reza. Não é isso, ou pelo menos não é só isso. Idolatria é você tirar o lugar que é de Deus, só de Deus, e colocar uma outra coisa no lugar. E varia para um monte de gente. Tem gente que claramente colocou a carreira profissional no lugar de Deus. É a carreira profissional que dita o tempo, o dinheiro, o relacionamento com a família. A carreira profissional se tornou um Deus. Para outras pessoas, o Deus é um jogo, um game. Homens não gostam disso, né? Você sabe quando uma coisa tira o lugar de Deus da sua vida?
é quando você fica tão entretido com essa coisa que você não começa a não ouvir mais as outras pessoas. Acontece isso com homens, por exemplo? Deixa eu fazer uma prova aqui. Mulheres, quando vocês falam com seus maridos, eles estão, por exemplo, num game muito legal lá jogando, ele ouve você? Ou você fala assim, bem, vai fazer aquilo? Aí ele falou, já vou. Aí você sabe que ele não está prestando atenção, você fala, bem, se joga do quinto andar. Ele está tão entendido que falou, já vou. Ele não está te ouvindo. Essas coisas vão dominando a gente. Ira, idolatria. A gente poderia chamar aqui impureza. Impureza é outra palavra que Paulo usa. É o sinal que nós não fomos convertidos ainda. Isso pega muito a gente. O que é impureza? É a gente começar a olhar os corpos humanos como se objetos fossem. Sabe quando a gente tem impureza de mente, de pensamento? Quando um homem olha para uma mulher e a única coisa que ele quer da mulher é possuí-la. E depois ele joga fora e troca por outra. Veja que o pecado aí é mais sério do que uma falha sexual. O pecado é que você pegou algo que Deus fez, que é criatura de Deus, que é imagem de Deus, e falou assim, isso não vale nada, isso só vale uma noite, isso só vale um uso, isso é uma coisa pela qual eu pago, depois eu jogo fora. É esse o pecado que está por trás. E Paulo está dizendo, se você vive assim, o evangelho não está dentro de você ainda. E ele caminha dizendo aqui, olha, se você vive o evangelho, você vive sobre 4 leis espirituais. Os nossos irmãos da igreja tradicional, batista, presbiteriana, usam muito as 4 leis espirituais. E ajuda muito a gente a entender. A primeira lei espiritual diz assim, Deus amou você e tem um plano para a sua vida. É a primeira coisa, nós precisamos viver sobre essa verdade. A segunda verdade é, a prova que Deus amou você é que Ele enviou Jesus Cristo. Por quê? Porque você é pecador, você está separado de Deus, está separado da vida, e o seu caminho é um destino eterno longe de Deus. Terceiro lugar, Jesus Cristo foi enviado para viver a sua vida, morrer no seu lugar e nos mostrar quem Deus é. Só assim a gente vai poder experimentar o amor e o plano de Deus. Quarta lei espiritual, você precisa crer nele, aceitá-lo como um salvador pessoal. É isso, ser evangélico é isso. E eu vou para o finalzinho da minha mensagem, que é a terceira coisa que Paulo fala. Primeiro, ser evangélico não é o que você veste, o que você faz, o que você não faz, o que você fala de versículo bíblico, é você crer numa mensagem e viver por ela. Segundo, é você ganhar uma nova consciência, você é uma nova pessoa, e uma nova pessoa vive uma nova vida, num novo poder, o poder do Espírito. Terceiro lugar, ser evangélico é viver de posse de um poder espiritual. Não é apenas você ter conhecimento intelectual da Bíblia Sagrada. Não é apenas você conhecer algumas doutrinas bíblicas. Não é apenas você ter um esforço ético para viver de forma decente. É você ser possuído por um poder transformador. Um poder que está além de você. Um poder que faz você ter forças extraordinárias. Mas você perguntaria assim, poder para quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu cresci num ambiente evangélico, que graças a Deus tinha o evangelho, mas às vezes não era bem o evangelho que tinha, era uma tradição evangélica que tinha. E eu fui ensinado a, além de conhecer a Bíblia Sagrada, a buscar poder. Então, quando criança e adolescente, fazia-se os cultos, e uma das coisas que nos ensinavam era, você tem que buscar poder. E tinha umas frases que ajudavam a gente a tentar identificar isso. Mais oração, mais poder. E eu sempre tive, eu preciso confessar a vocês, eu tenho uma mente às vezes um pouco rebelde com algumas coisas, se elas não forem, digamos assim, muito claras. E eu ficava pensando assim,
Que poder é que eu preciso? E eu perguntava para alguém mais velho, poder de Deus na vida. Eu falei assim, mas o que é o poder de Deus na vida? O poder de Deus é você ser cheio. Sim, mas o que é ser cheio? E eram umas perguntas intermináveis, Naldo, porque nunca... Não, é que você tem que ter poder. Vai para a igreja, quando o pastor chama à frente, é o culto do poder, você vai no culto do poder, tem oração do poder, e você tem que ter poder. E eu falava, meu Deus, mas como que é esse poder? Onde que é? Como é que faz? Onde que é isso? E eu não tinha respostas. Até que fui à Bíblia Sagrada. E eu percebi que desde o Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo é maravilhosa na disponibilidade desse poder. Por exemplo, no livro de Provérbios, nos livros de sabedoria, você vai encontrar um trecho da Bíblia dizendo assim: é mais fácil controlar uma cidade do que controlar o próprio coração humano. Entendeu para que você precisa de poder? Para controlar o seu coração, que é enganoso, você precisa de mais poder do que controlar uma cidade inteira, porque o provérbio está dizendo que é mais fácil você controlar uma cidade do que controlar os seus instintos do seu coração. É verdade ou não é, gente? Você já viu uma pessoa quando está doida para fazer besteira, como é difícil segurar ela? Você conhece gente assim? Como essa pessoa se chama? Não vai falar não. Mas eu sugiro você consultar um RG que está dentro da sua carteira. Provavelmente é você. Não é verdade? Tenta falar para um adolescente rebelde que ele não pode fazer isso. Você vai ver que é mais fácil segurar a cidade de Osasco do que segurar ele. E a Bíblia tem razão. Para que eu preciso de poder? A primeira coisa, eu preciso do poder do Espírito Santo. O que o Espírito Santo me dá como poder no relacionamento dele? Poder para dizer o quê? Não aquilo que me separa de Deus. Se o Espírito de Deus não me der esse poder, eu vou dizer sim ao pecado. Eu vou ceder ao pecado. Eu não vou conseguir dizer não. Mas se o Espírito de Deus habitar em mim, eu vou dizer assim, olha, isso aí até me atrai, mas agora há um Espírito novo que habita em mim, é o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus está me dando força, eu digo não para tudo aquilo que me separa de Deus, amém, gente? Para que é que eu preciso de poder? Poder para perdoar. A gente quer poder de fazer maravilha, de curar o cego, de levantar o defunto, a gente quer poder de montar empresa, a gente quer poder de fazer um monte de coisa, mas sabe do que a gente precisa de poder mesmo? Para perdoar quem errou com a gente, para olhar no olho e falar, eu estou ferido, mas eu fui perdoado sem merecer, e eu vou te perdoar, e a questão não é que você não merece ou merece, é que Jesus me perdoou sem eu merecer, e agora eu tenho que fazer a mesma coisa, se eu sou um seguidor dele. Você precisa de poder de Deus para fazer isso, senão você não faz. Para que eu preciso desse poder? Eu preciso poder para produzir os frutos de justiça. Amor, alegria, paz, domínio próprio, temperança, fidelidade. Gente, é fácil ser fiel? É fácil? Fiel a Deus é fácil? Homens, é fácil ser fiel à sua esposa? Ué, resposta nenhuma? É isso? É que é tão difícil assim que você ficou chocado? É isso? Pois é. Deixa eu dizer uma coisa. Se o Evangelho não estiver em nós, nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Se o poder do Espírito não habitar a gente, nós não formos templos do Espírito Santo, nós não vamos. Por quê? É o Espírito de Deus que lembra quem nós somos. Que nós somos uma nova criatura. Nós estamos vivendo uma nova vida. Nós somos aqueles que ministram fruto de justiça. Para que você precisa de poder? Essa aqui a gente gosta. Para fazer coisas extraordinárias. E Deus sabe disso. Jesus disse que Ele veio, morreu, ressuscitou. E toda a autoridade está sobre as mãos dEle. E Ele disse, eu estou dando a vocês. Vão, curem os cegos, libertem os oprimidos, dê ordem aos espíritos malignos. Chega lá na sua casa, você tem autoridade de Deus
Deus, se o Espírito Santo habita em você, você fala: essa casa é do Senhor Jesus. Essa minha família é do Senhor Jesus. O Evangelho é que tem autoridade aqui. Mas você vai olhar hoje, pastor, mas está tudo fora do lugar, está tudo errado, as coisas não estão certas, não está dando certo. Pois é, você está olhando ainda pelos olhares humanos. O que o Espírito Santo traz é uma convicção que você está vendo só uma foto, mas o filme inteiro Deus está construindo. O que está acontecendo agora não é o que vai acontecer. O que está acontecendo agora é que Deus está provando a gente de modos que a gente não sabe, mas Ele vai construir um bem que só o Espírito Santo pode fazer. Ele disse que não ia te abandonar em nenhum dos caminhos da sua vida. O Salmo 23 diz: bondade e misericórdia vão me seguir. Sabe o que significa? Se a bondade não estiver te seguindo ainda, se a misericórdia não for uma realidade total para você, você precisa buscar os dons, a capacitação do Espírito Santo. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja o que eu não estou vendo ainda, mas que é realidade. Sabe o que é fé? Fé não é uma coisa que não existe. Fé é uma coisa que existe, mas você não está vendo ainda. E a gente precisa pedir para Deus: Deus, abre os meus olhos para que eu veja o que o Senhor está fazendo. E o que o Senhor está fazendo é para o meu bem, para a tua glória. Amém, gente? E eu termino dizendo que o principal poder que o Espírito Santo nos dá, e que vem através do Evangelho como um poder, é o poder da ressurreição. E eu termino essa mensagem. Olhe para tudo que parece estar morto na tua vida. O que é que está morto? Pastor, morreu o amor meu pela minha esposa. O Espírito Santo, o Evangelho dá poder para ressuscitar esse amor que morreu. Pastor, o que morreu foi a minha carreira profissional. Eu me perdi, não sei para onde eu vou mais, alguma coisa deu errado, eu saí do prumo, parece que nunca mais eu vou achar o meu caminho. Morreu minha carreira profissional. O Espírito Santo, o Evangelho dá esse poder para ressuscitar aquilo que está morto. O que acabou na sua vida? Pastor, são os meus afetos. Eu não consigo mais achar um amor. Eu não consigo achar mais uma pessoa que me ame, que me respeite, que construi. Da última vez deu tudo errado, a segunda vez deu errado, vai dar errado de novo. Isso morreu em mim, eu não vou mais ser feliz. O que o Evangelho está dizendo hoje é que o Espírito Santo pode reativar em você esse poder da ressurreição, e você vai se sentir amado, e Deus vai prover o que você necessita. Eu quero desafiar a você pensar o que está morrendo em você, e deixar que o Evangelho, a mensagem que Deus te ama, e deu Jesus Cristo, e deu o seu Espírito, vai reativar tudo aquilo que precisa ser reativado nessa manhã. Amém, gente? Você recebe essa palavra? Então diga assim comigo: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra, porque é uma boa notícia, é o Evangelho, é uma mensagem que o Senhor me ama, e o Senhor fará tudo o necessário para que eu me torne um filho pleno teu. É a mensagem que eu sou uma nova pessoa, e eu vou receber poder para viver como uma nova criatura. Mas é sobretudo uma mensagem de poder espiritual, para que tudo que está morto, tudo que está caído, tudo que não tem jeito, vai ser colocado de pé, restaurado pelo poder da ressurreição. Porque Jesus Cristo está vivo, e se Ele está vivo, há esperança, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Isso é Evangelho, Evangelho da paz, Evangelho puro e simples, para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém.